Olá, eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em saúde masculina e nutrologia para homens da terceira idade. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que muitos evitam, mas que silenciosamente afeta a autoconfiança de milhões de homens: o tamanho do pênis. Antes que você pense que esse é apenas um assunto estético ou de vaidade, eu preciso te contar uma verdade médica que quase ninguém fala. O que realmente determina a sua potência, a sua confiança e até a qualidade da sua ereção não é o número na régua, é o que está acontecendo dentro do seu corpo. Muitos homens, principalmente depois dos 50, começam a se comparar, a sentir vergonha ou até a se afastar da parceira porque acreditam que algo diminuiu. Mas o que poucos percebem é que, na maioria das vezes, o problema não está no tamanho, e sim na circulação, nos hormônios e na vitalidade das células que sustentam o tecido peniano. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens incríveis, inteligentes, fortes, que viveram, criaram famílias, superaram desafios, mas que de repente começam a duvidar de si mesmos. E sabe o que mais me impressiona? A causa quase sempre é silenciosa: alimentação pobre, estresse crônico, sedentarismo e sono ruim. Tudo isso rouba algo que é essencial: o fluxo de sangue para o pênis e a produção natural de testosterona. E é exatamente aí que entra a parte boa dessa história. Porque existe sim um caminho para recuperar potência, rigidez e até a autoconfiança, sem precisar recorrer a cirurgias, pílulas ou promessas milagrosas. Hoje eu vou te mostrar 7 estratégias simples, mas extremamente eficazes, para reativar sua circulação, equilibrar seus hormônios e fortalecer o seu desempenho íntimo, naturalmente. E o mais importante, tudo o que eu vou compartilhar aqui é baseado em ciência, e em mais de 20 anos acompanhando homens que decidiram retomar o controle da própria saúde. Então, se você tem mais de 50, sente que a sua energia já não é a mesma, que as ereções estão mais fracas, ou simplesmente quer recuperar o brilho e a autoconfiança de antes, fica comigo. Porque eu prometo, as próximas dicas podem transformar não apenas o que acontece no espelho, mas o que você sente por dentro, na sua mente e na sua relação. Tudo começa com um passo simples: olhar para o seu corpo não como um inimigo, mas como um aliado que ainda tem muito a oferecer. A primeira coisa que precisamos entender é: pênis pequeno nem sempre é um problema real, mas sim uma percepção distorcida. Eu sei que esse é um tema delicado. Mexe com autoestima, confiança e até com o modo como o homem se enxerga diante da parceira. Mas é justamente por isso que eu quero te explicar com calma, de forma científica e sem tabus, o que realmente está por trás dessa insegurança. Estudos mostram que a média de tamanho peniano no Brasil gira em torno de 13 a 14 centímetros em ereção. Isso mesmo. E mais de 60% dos homens que acreditam ter pênis pequeno estão, na verdade, dentro da média. O problema é que a percepção raramente é objetiva, é emocional. Muitos se comparam com o que vem em filmes adultos, redes sociais ou até nos vestiários, esquecendo que cada corpo é único. O que a maioria não sabe é que o cérebro tem um papel enorme nessa história. Quando um homem se vê como insuficiente, o corpo reage. Ele produz mais cortisol, o hormônio do estresse, e reduz a liberação de testosterona e óxido nítrico, que são essenciais para ereções firmes e para o desejo sexual. Ou seja, a insegurança pode, literalmente, roubar sua potência. Eu já atendi centenas de pacientes que chegaram ao consultório dizendo a mesma frase: Doutora, acho que meu pênis encolheu. E quando fazemos os exames, o tamanho está absolutamente normal. O que mudou foi a percepção corporal, o nível de estresse e o fluxo sanguíneo peniano. Porque sim, quando há má circulação, sedentarismo ou acúmulo de gordura na região pélvica, o pênis pode parecer menor visualmente, mesmo sem alteração real no comprimento. Mas aqui vai a boa notícia. Esse encolhimento aparente é reversível. O corpo masculino é extremamente responsivo a pequenas mudanças. Um simples hábito diário, como caminhar 30 minutos, melhora a circulação, reduz o acúmulo de gordura e aumenta a irrigação dos tecidos do pênis. E quando o sangue flui com mais força, a ereção fica mais rígida, o aspecto melhora e a autoestima volta naturalmente. Agora, eu quero que você pense comigo: o que realmente faz uma relação ser boa? Não é o tamanho, é a conexão, o respeito, o toque,
o desejo. É o quanto o homem conhece o próprio corpo e sabe cuidar dele. Um pênis saudável é aquele que responde bem ao estímulo, que mantém a ereção com firmeza e que faz parte de um corpo em equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, estou falando de alimentação, sono, hidratação, níveis hormonais e saúde mental. Porque nenhum órgão funciona isolado. O pênis depende do coração, dos vasos sanguíneos, do sistema nervoso e das emoções. E quanto mais o homem entende isso, mais ele se liberta da comparação e recupera o controle da própria masculinidade. Eu costumo dizer para meus pacientes: não é o tamanho que mede a potência, é a saúde que sustenta o prazer. E essa saúde é construída todos os dias, nas escolhas pequenas: o que você come, quanto se movimenta, como dorme, o quanto se cuida. Então, se você tem mais de 50 anos e anda se sentindo inseguro, saiba que isso é mais comum do que imagina. Mas também saiba que a sua potência, o seu desejo e a sua confiança podem ser reconstruídos. Com informação certa, hábitos certos e paciência com o próprio corpo, é possível voltar a se sentir pleno, forte e confiante. Porque a verdadeira virilidade não está no tamanho, está na vitalidade. Está no homem que se cuida, que respeita o próprio ritmo e entende que envelhecer não é sinônimo de perder potência, é sinônimo de evoluir. E o primeiro passo para isso é parar de se comparar e começar a investir na sua saúde íntima como parte do seu bem-estar total. Quando você faz isso, o espelho começa a refletir um homem diferente, não um corpo inseguro, mas alguém que se reconectou com sua essência, com sua energia e com sua capacidade de viver plenamente. Existe algo que poucos homens sabem, mas que muda completamente a forma como eles entendem o próprio corpo. A circulação peniana está diretamente ligada à saúde do seu coração. Pode parecer estranho no começo, mas é simples. O sangue que chega até o pênis é o mesmo sangue que o seu coração bombeia todos os dias. E o que isso tem a ver com o tamanho? Tudo. Um pênis que parece menor, mais murcho ou com menos firmeza, na maioria das vezes, não está diminuindo. Ele está apenas mal oxigenado. Sem um fluxo sanguíneo forte e constante, os tecidos cavernosos, que são como pequenas esponjas dentro do pênis, não se enchem completamente. O resultado é uma ereção menos rígida, menos volumosa e uma sensação de encolhimento. Mas essa boa notícia é a seguinte: isso pode ser revertido. E uma das formas mais simples, naturais e eficazes de fazer isso é através da respiração e do movimento. Eu costumo dizer que um homem que respira bem, vive bem. E quando eu falo de respirar, não é aquele ato automático de inspirar e expirar sem perceber. É respirar de verdade, com consciência, com profundidade. Quando você respira devagar, enchendo o abdômen e soltando o ar lentamente, o corpo reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a liberação de óxido nítrico, a mesma substância que os medicamentos para ereção tentam imitar. O óxido nítrico dilata os vasos sanguíneos, melhora o fluxo e leva mais oxigênio para onde importa, inclusive para o pênis. Agora imagine o efeito de unir essa respiração com um movimento físico leve, como uma caminhada diária. Não precisa de academia, de esforço exagerado, nem de aparelhos caros. Basta caminhar de 20 a 30 minutos por dia, de preferência em um ritmo confortável, respirando profundamente, sentindo o corpo acordar. Essa simples prática ativa a circulação periférica, reduz o acúmulo de gordura nas artérias e melhora a eficiência do coração. Com o tempo, o sangue flui com mais facilidade, a pressão melhora e o pênis começa a receber mais oxigênio e nutrientes. O resultado? Ereções mais firmes, aspecto mais saudável e até uma sensação de aumento natural. Não porque o pênis cresceu em centímetros, mas porque voltou a funcionar como deveria. Eu lembro de um paciente, o seu Roberto, de 67 anos, que chegou no consultório desanimado, achando que não tinha mais solução. Ele dizia: "Doutora, parece que o corpo apagou. Nada responde mais." Quando avaliamos, o problema não era hormonal nem psicológico, era circulatório. Começamos com o básico: respiração profunda pela manhã e uma caminhada leve após o jantar. 3 semanas depois, ele voltou sorrindo. "Doutora, voltei a acordar com ereção, e minha esposa percebeu a diferença antes de mim." É assim que o corpo responde. Quando você devolve oxigênio e movimento, ele desperta.
E a parte mais bonita é que isso não melhora apenas o desempenho íntimo. Melhora também a memória, o humor, o sono e até o brilho nos olhos, porque circulação é vida. Então, se você é homem e já passou dos 50, entenda. Seu pênis é um termômetro da sua saúde cardiovascular. Quando ele começa a falhar, o corpo está pedindo socorro. E a solução, muitas vezes, não está em comprimidos, mas em um gesto simples: inspirar profundamente e se mover todos os dias. Não existe pílula que substitua o poder do oxigênio fluindo livremente pelas suas veias. A respiração é o seu primeiro remédio. O movimento é o segundo. E juntos, eles restauram o que realmente importa: a funcionalidade, a energia e a confiança de se sentir vivo novamente. E lembre-se, você não precisa correr maratonas nem virar atleta. Precisa apenas começar. Um passo de cada vez, uma respiração de cada vez. Porque cada gota de sangue que volta a circular bem é uma semente de vitalidade sendo plantada dentro de você. Quando falamos de potência, firmeza e vitalidade, a alimentação é uma das ferramentas mais poderosas que o homem pode ter. O que você coloca no prato dia após dia é o que alimenta, ou enfraquece, o seu sistema circulatório. E, se a circulação é a base da ereção, então a sua cozinha pode ser o seu melhor consultório. Quero te explicar uma coisa simples, mas que quase ninguém comenta. O que mantém o pênis ereto não é força, é fluxo. É o sangue entrando e permanecendo ali dentro, preenchendo os tecidos cavernosos como um reservatório. E para que isso aconteça, as artérias precisam estar livres, elásticas e bem nutridas. E é aí que entram os alimentos vasodilatadores, aqueles que aumentam a produção de óxido nítrico, o gás natural do seu corpo responsável por relaxar os vasos e permitir que o sangue flua com mais facilidade. Sem óxido nítrico, não há ereção. Com ele, o corpo se transforma. Um dos alimentos mais ricos nesse estímulo natural é a melancia. Ela contém um aminoácido chamado citrulina, que o organismo converte em arginina e depois em óxido nítrico. É exatamente o mesmo mecanismo que medicamentos famosos tentam imitar. Mas a diferença é que aqui estamos falando de algo natural, seguro e que ainda hidrata o corpo. Mais de 90% da melancia é água, e essa hidratação contribui diretamente para o volume sanguíneo e para o bom funcionamento dos rins e do coração, dois pilares essenciais da potência masculina. Outro aliado poderoso é a beterraba. Rica em nitratos naturais, ela estimula a dilatação dos vasos sanguíneos e melhora o transporte de oxigênio pelo corpo. Quando você toma um suco de beterraba pela manhã, por exemplo, em poucas horas, seu fluxo sanguíneo já está mais ativo, sua pressão tende a se equilibrar e o coração trabalha com mais eficiência. É como se as artérias fossem desentupidas por dentro. E quanto mais livre o caminho do sangue, mais forte e duradoura a ereção. E eu não poderia deixar de citar a romã, uma verdadeira joia da natureza. Essa fruta vibrante, cheia de pequenas sementes, é rica em licopeno e polifenóis, compostos antioxidantes que rejuvenescem os vasos e protegem a próstata. Pesquisas mostram que homens que consomem suco de romã regularmente têm melhor desempenho erétil, menos inflamação e até mais testosterona circulante. É um alimento que nutre o corpo e, ao mesmo tempo, acende a energia masculina de dentro para fora. Quando você combina melancia, beterraba e romã no seu dia a dia, algo começa a mudar. O sangue circula melhor, o coração bombeia com mais força, o pênis recebe mais oxigênio e nutrientes, e os tecidos cavernosos se expandem com mais facilidade. O resultado é perceptível. Ereções mais firmes, maior preenchimento e até uma sensação real de aumento. E tudo isso sem precisar de fórmulas químicas ou soluções arriscadas. A natureza é sábia e generosa. Ela oferece os ingredientes certos. Basta você dar ao seu corpo a chance de usá-los. Eu gosto de pensar que cada refeição é uma escolha entre entupir ou liberar as artérias. E o homem que decide nutrir seu corpo com alimentos vivos, coloridos e ricos em nitratos e licopeno está, na verdade, escolhendo vitalidade. Não apenas para a vida íntima, mas para o coração, o cérebro e até para o humor. Lembre-se, o pênis é o espelho da sua circulação. Se ela está lenta, o corpo pede socorro. Mas se você o alimenta com o que estimula o sangue a fluir, ele responde com vigor,
firmeza e confiança. Então, antes de pensar em remédios, olhe para o seu prato, porque é ali, nas cores da natureza, no vermelho da beterraba, no rosa da melancia e no rubi da romã, que mora o segredo da verdadeira potência masculina. Eu atendo homens de 60, 70, até 80 anos que carregam o mesmo olhar triste quando se veem no espelho. Homens que viveram histórias incríveis, construíram famílias, enfrentaram batalhas, mas que, diante do próprio reflexo, sentem vergonha. Vergonha do corpo, do desejo, do desempenho. Vergonha de achar que envelhecer é sinônimo de perder a masculinidade. Mas o que eu sempre digo a eles é: você não perdeu nada. Seu corpo não te traiu. Ele apenas está pedindo um novo tipo de cuidado, diferente daquele que você tinha aos 20 ou 30 anos. Quando ajustamos o que realmente importa, testosterona, sono, nutrição e mente, algo extraordinário acontece. O corpo começa a responder novamente. O desejo volta, a ereção ganha força, e junto com isso vem algo ainda mais poderoso: a autoestima. Eu vi isso acontecer com o Sr. Almir, de 72 anos. Ele me procurou dizendo que não tinha mais confiança para se deitar com a esposa. Achava que ela o via como velho, acabado. Mas o problema não era físico, era emocional. Os exames mostraram níveis baixos de testosterona e um sono fragmentado. Ele dormia mal, se alimentava rápido, vivia sob estresse. Começamos com o básico: melhorar a higiene do sono, reduzir o açúcar, incluir pequenas caminhadas e suplementar a testosterona de forma segura, acompanhada. 3 meses depois, Almir voltou diferente. O olhar firme, o sorriso fácil. Ele disse: Doutora, percebi que o que me faltava não era tamanho, era presença. Eu voltei a me sentir vivo. E é sobre isso que quero falar com você agora. O verdadeiro tamanho de um homem não está entre as pernas, está na confiança com que ele entra em uma relação. Está no toque tranquilo, no olhar seguro, na energia que ele transmite. Um homem confiante não precisa provar nada. Ele sente. Ele vive. A comparação é uma das maiores inimigas da saúde masculina. Comparar-se com outros homens, com corpos da internet, com atores de filmes adultos, tudo isso distorce a realidade e alimenta uma frustração que não tem base na biologia, mas no medo. E o medo é o maior bloqueio para o prazer e para o desempenho. Sabe o que acontece quando um homem se compara o tempo todo? O cérebro interpreta essa insegurança como ameaça, e o corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol faz o oposto da testosterona. Ele rouba sua energia, reduz o desejo e dificulta a ereção. Por isso, a comparação não é apenas emocional, é fisiológica. Ela literalmente sabota seu desempenho. Agora imagine o contrário: um homem que aceita o próprio corpo, que entende seus limites, mas decide cuidar de si, alimentar-se melhor, dormir bem e respirar fundo. Esse homem vê o corpo responder. A circulação melhora, a testosterona sobe naturalmente, o desejo desperta e o prazer volta a ser prazer. Sem pressa, sem cobrança, sem comparação. Eu sempre digo que envelhecer é uma conquista, não uma sentença. É o momento de usar a sabedoria a seu favor. O corpo pode mudar, sim, mas o poder interior, esse, cresce com o tempo. E é esse poder, o da autoconfiança, da serenidade e da vitalidade, que realmente transforma uma relação. Quando um homem entra em um quarto com a energia certa, ele não precisa ser o mais jovem nem o maior. Ele precisa ser o mais presente. E isso é o que as mulheres percebem, valorizam e se conectam de verdade. Então, se eu pudesse te deixar uma mensagem, seria essa: pare de se comparar e comece a se cuidar. Porque o seu corpo ainda tem muito a oferecer, e o prazer que você busca não está em um número, está em como você se sente dentro da sua própria pele. O verdadeiro tamanho está aí, dentro de você. E quanto mais você se respeita, se alimenta bem, dorme melhor e escolhe viver com equilíbrio, mais forte e confiante você se torna. Essa é a potência real. Essa é a masculinidade madura, aquela que não se mede na régua, mas na alma. Pouca gente fala sobre isso, mas os exercícios íntimos não são exclusividade das mulheres. Na verdade, eles podem ser uma das ferramentas mais poderosas para a saúde sexual masculina, especialmente depois dos 50. O nome pode soar estranho à primeira vista:
exercícios de Kegel. Mas o que eles realmente fazem é fortalecer um grupo de músculos que quase ninguém conhece e que é absolutamente essencial para o desempenho: o músculo pubococcígeo, ou simplesmente o músculo do assoalho pélvico. Esse músculo é o responsável por sustentar os órgãos da pelve, controlar o fluxo urinário e manter a rigidez da ereção. É ele que entra em ação, por exemplo, quando você tenta segurar o jato de urina no meio do caminho. Esse pequeno movimento é a base do Kegel. Muitos homens que atendo ficam surpresos quando descobrem que a perda de firmeza nas ereções, a dificuldade para manter o controle no momento íntimo ou até a sensação de volume reduzido podem estar diretamente ligadas à fraqueza desse músculo. Com o passar dos anos, sedentarismo, má postura, cirurgias e até o simples hábito de permanecer muito tempo sentado podem enfraquecê-lo. E quando o assoalho pélvico perde força, o fluxo sanguíneo e o controle peniano também sofrem. Mas a boa notícia é que ele pode ser reeducado e fortalecido, e o resultado costuma aparecer mais rápido do que se imagina. Com apenas 2 a 3 semanas de prática regular, muitos homens relatam ereções mais firmes, maior controle e até a sensação de um volume maior. E o melhor, você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora, sem precisar de equipamentos ou exposição. Eu costumo ensinar aos meus pacientes uma sequência simples, que você pode praticar sentado, em pé ou deitado. 1. Inspire profundamente pelo nariz. 2. Durante a expiração, contraia o músculo pélvico, como se quisesse segurar a urina ou impedir um gás de escapar. 3. Mantenha essa contração por 5 segundos. 4. Depois, relaxe por mais 5 segundos. Repita de 10 a 15 vezes, 2 ou 3 vezes ao dia. O segredo está na consistência. Não é força, é controle. Com o tempo, você vai perceber que consegue sustentar a contração por mais tempo, e isso se traduz em maior controle durante a relação e ereções mais potentes. Homens que incorporam esse exercício à rotina relatam uma mudança que vai além da intimidade. Eles sentem o corpo mais firme, o abdômen mais forte, menos escapes urinários e até melhora na postura e na autoconfiança. Eu sempre gosto de lembrar que o pênis, sozinho, não faz nada. Ele depende da base muscular, da circulação e da mente. E os exercícios de Kegel unem exatamente esses 3 pilares: corpo, fluxo e consciência. Um dos meus pacientes, o seu Milton, de 68 anos, me contou algo que nunca esqueço. Ele disse: Doutora, achei que depois dos 60 não dava mais para melhorar, mas com esses exercícios simples, parece que ganhei um novo controle sobre o meu corpo. Eu decido quando começa e quando termina. Esse tipo de depoimento me emociona, porque mostra o quanto o homem pode retomar o comando da própria potência, sem precisar de remédios ou intervenções caras. O músculo pubococcígeo é pequeno, mas o impacto que ele causa na vida de um homem é gigantesco. E se você nunca ouviu falar nele, agora é a hora de conhecer e colocar em prática. Porque fortalecer essa região é, literalmente, fortalecer sua confiança, seu desempenho e sua vitalidade. Lembre-se, o corpo masculino é um sistema inteligente. Quando você o treina com consciência e disciplina, ele responde com resultados visíveis e perceptíveis, em poucos dias. A força que você procura não está fora, está dentro. E esses exercícios simples são a chave para reconectar o corpo à mente e recuperar o que o tempo jamais levou: a potência natural. Muitas vezes, os homens acreditam que para recuperar a potência e a vitalidade é preciso algo caro, complexo ou até milagroso. Mas o corpo humano é muito mais inteligente do que parece. E às vezes, uma prática simples feita em casa pode gerar resultados surpreendentes. Hoje eu quero te falar sobre uma técnica que ensino no consultório e que muitos pacientes relatam como um verdadeiro divisor de águas. Literalmente, a hidroterapia para estimular a circulação peniana e testicular. Poucos homens sabem que a temperatura influencia diretamente na saúde dos testículos e na produção de testosterona. Os testículos são como pequenos laboratórios de energia e vitalidade, e para funcionar bem, precisam estar em uma temperatura ligeiramente mais baixa do que a do restante do corpo. É por isso que eles ficam fora da cavidade abdominal. Quando ficam muito aquecidos por longos períodos, seja por roupas apertadas, banhos muito quentes ou longas horas sentadas, a produção hormonal e o fluxo sanguíneo podem ser prejudicados. Mas aqui está o segredo. É possível usar a variação de temperatura de forma terapêutica,
para ativar a circulação e fortalecer os vasos da região íntima. Essa técnica é simples, segura e traz benefícios reais quando feita com cuidado. Eu ensino assim. Primeiro, use água morna. Não quente, apenas morna, em torno de 37 a 40 dresnirink. Mergulhe a região testicular por cerca de 2 a 3 minutos. Ou, se preferir, use uma compressa morna aplicada suavemente sobre os testículos. Essa etapa relaxa os vasos, dilata as artérias e melhora o fluxo sanguíneo local. Em seguida, faça o contraste. Aplique uma compressa fria por cerca de 30 a 40 segundos. O frio provoca uma leve contração dos vasos, estimulando a circulação e treinando os tecidos para reagirem melhor às variações de fluxo. Repita esse ciclo, morno e frio, por cerca de 5 a 7 minutos. Parece simples, mas o impacto é profundo. O sangue começa a circular com mais eficiência. A oxigenação dos tecidos penianos aumenta e muitos homens relatam ereções mais firmes e sensação de vitalidade já nas primeiras semanas. E sabe o que é mais interessante? Essa técnica não só melhora a parte física, mas também devolve ao homem uma sensação de cuidado, de reconexão com o próprio corpo. Eu sempre digo, o toque terapêutico é também um toque de presença. Quando o homem reserva alguns minutos do dia para cuidar de si, ele manda uma mensagem poderosa ao próprio cérebro. Eu ainda estou aqui, ativo, no comando. Já vi homens que chegaram abatidos, desanimados, sem energia, voltarem semanas depois com outro semblante, pele mais viva, olhar firme, autoestima restaurada. E tudo isso começou com um simples hábito: água morna e disciplina. A hidroterapia também ajuda a relaxar o assoalho pélvico, reduz a tensão muscular e melhora o retorno venoso, favorecendo a ereção. Além disso, o contraste de temperatura estimula a liberação de óxido nítrico, o mesmo gás natural responsável pela vasodilatação peniana. Ou seja, você está, de forma natural e sem medicamentos, ativando o mesmo mecanismo que faz um pênis se tornar rígido e saudável. Mas é importante reforçar: não use água quente demais. O objetivo é ativar, não agredir. E, se possível, associe essa prática a bons hábitos: hidratação adequada, alimentação vasodilatadora e exercícios leves. Tudo isso potencializa os efeitos e transforma o corpo em uma verdadeira máquina de circulação saudável. Lembre-se, seu corpo responde ao estímulo que recebe. Quando você o ignora, ele silencia. Mas quando você o aquece, o respeita e o desperta com cuidado, ele retribui com energia, firmeza e confiança. A hidroterapia é simples, mas poderosa. E cada gota de água morna que toca o seu corpo é um convite à regeneração, à circulação e à autoestima. Porque potência não é apenas uma questão física, é uma sensação de estar vivo por inteiro. Se existe algo que destrói a vitalidade masculina em silêncio, é esse trio: álcool em excesso, sedentarismo e pornografia compulsiva. 3 hábitos que parecem inofensivos, até se tornarem parte da rotina. E quando o homem percebe, já está sentindo os efeitos: ereções mais fracas, desejo instável, sono ruim e uma sensação de que a energia simplesmente sumiu. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nada disso é irreversível. O corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, e quando você remove o que está travando o seu sistema, o organismo responde com força, vigor e até com uma nova percepção de prazer. Vamos começar pelo álcool. Uma taça de vinho de vez em quando pode até ter benefícios cardiovasculares, mas o consumo frequente, mesmo que em pequenas doses, afeta diretamente o eixo hormonal masculino. O fígado, responsável por metabolizar o álcool, também é o órgão que regula parte da produção de testosterona. Quando ele está sobrecarregado, o corpo começa a converter testosterona em estrogênio, o hormônio feminino. E o resultado é perceptível: menos desejo, menos energia, menos rigidez. Além disso, o álcool reduz a sensibilidade dos nervos penianos, o que faz com que o prazer pareça mais distante. Ou seja, ele adormece o corpo por dentro. O segundo inimigo é o sedentarismo. Muitos homens acreditam que apenas caminhar de vez em quando já é o suficiente, mas o corpo masculino, especialmente depois dos 50, precisa de movimento diário. O sangue precisa ser bombeado,
O coração precisa trabalhar e os músculos precisam ser estimulados para continuar produzindo testosterona naturalmente. Quando o corpo fica parado, o metabolismo desacelera, o sangue circula com dificuldade e o cérebro reduz a produção de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. E é aí que começa o ciclo perigoso. Menos movimento, menos energia, menos desejo, mais desânimo. Até que o homem começa a achar que está velho demais, quando na verdade está apenas estagnado. Mas talvez o mais traiçoeiro dos três seja o último: a pornografia compulsiva. Ela muda o cérebro. Sim, literalmente. Quando o homem se acostuma a estímulos rápidos, intensos e artificiais, o cérebro se adapta a esse padrão. Os receptores de dopamina, que antes respondiam a um toque, a um olhar, a um beijo, começam a se dessensibilizar. E o que antes trazia prazer real deixa de provocar reação. Isso se chama anestesia dopaminérgica e é uma das causas mais comuns de disfunção erétil psicogênica, aquela que não é física, mas neurológica. É como se o corpo esquecesse como sentir. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens de 60, 70 anos que dizem: "Doutora, não sinto mais nada. Acho que acabou." E quando investigamos, o problema não é o corpo, é o excesso de estímulo falso, somado à falta de movimento e ao consumo de álcool. Mas a parte boa é que, quando eles decidem reduzir ou eliminar esses três inimigos, o corpo responde rápido, o desejo volta, o sono melhora, as ereções retornam com mais firmeza, e o prazer? O prazer reaparece. É como se o cérebro despertasse novamente para o toque, o cheiro, o calor. Tudo o que estava adormecido começa a ganhar vida de novo. Por isso, eu sempre digo, não é idade, é desequilíbrio. O corpo masculino é uma máquina poderosa, mas ele precisa de combustível limpo e de espaço para funcionar. Quando você tira o que o intoxica e devolve o que o nutre, ele volta a operar como foi feito para operar, com energia, circulação e potência. Então, se você quer sentir de novo o que achava perdido, comece hoje. Reduza o álcool, movimente o corpo todos os dias e limpe sua mente dos estímulos artificiais. Você vai se surpreender com o poder da simplicidade, porque o prazer real não está na tela, está no toque, no olhar, na presença e na vitalidade de um corpo que respira e sente de verdade. Você pode até não imaginar, mas a forma como você se posiciona diante do espelho diz muito sobre sua saúde, sua energia e até sobre sua potência. E eu não estou falando apenas de aparência, estou falando de circulação, hormônios e vitalidade. Homens com má postura, barriga projetada, ombros curvados e tensão pélvica tendem a parecer menores do que realmente são. Isso não é apenas uma questão estética, é fisiologia. Quando você passa o dia sentado, com a pelve retraída e o abdômen contraído, os músculos profundos que sustentam a base do pênis, o assoalho pélvico, ficam enfraquecidos e comprimem o fluxo sanguíneo local. O resultado? Menor oxigenação, menos ereções espontâneas e uma percepção visual de encolhimento. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido com algo extremamente simples: postura, alongamento e respiração. 3 pilares que, quando praticados juntos, transformam não só o desempenho íntimo, mas o corpo como um todo. Eu gosto de explicar assim: imagine uma mangueira de jardim. Se você dobra a mangueira, a água para de fluir, certo? Com o corpo é igual. Quando a postura está encurvada, com a pelve tensionada e a respiração curta, o sangue não circula bem. Mas quando você alinha a coluna, abre o peito e respira fundo, o fluxo volta a correr livremente, inclusive para o pênis. É por isso que no meu consultório eu ensino técnicas simples, mas poderosas, de alongamento pélvico e respiração abdominal. São movimentos que qualquer homem pode fazer em casa e que em poucas semanas já trazem mudanças perceptíveis. Comece com algo básico. De pé, afaste os pés na largura dos ombros. Inspire profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen, não o peito. Sinta o ar preencher a barriga, como se estivesse inflando um balão. Depois, solte o ar lentamente pela boca, deixando o abdômen relaxar completamente. Repita esse ciclo de respiração por alguns minutos todos os dias. Parece pouco, mas essa técnica ativa o diafragma,
melhora o retorno venoso e reduz a tensão sobre os músculos pélvicos. Agora, combine isso com alongamentos pélvicos, movimentos leves de inclinação de quadril, rotações lentas e alongamento da parte interna das coxas. Esses exercícios liberam o fluxo, aliviam a pressão nos nervos e estimulam o pubococcígeo, o mesmo músculo que controla a ereção e o orgasmo. E se quiser potencializar ainda mais, adicione liberação miofacial, que é basicamente massagear a região pélvica, glútea e abdominal com as mãos ou com uma bolinha de tênis. Essa prática relaxa as fáscias, que são como teias que envolvem os músculos, e melhora a mobilidade dos tecidos. O resultado é uma melhor circulação, mais sensibilidade e até uma percepção física de aumento. Eu me lembro de um paciente, o seu Henrique, de 66 anos, que chegou até mim dizendo: Doutora, eu me sinto menor. Acho que meu corpo encolheu. Mas ao avaliá-lo, percebi que o problema não era o tamanho, era a postura, barriga projetada, quadril rígido e respiração curta. Começamos um programa simples de alongamento e respiração consciente. Em 4 semanas, ele voltou com outro semblante. Doutora, me sinto maior, mais leve, mais vivo. E ele não estava imaginando. Quando o corpo se alinha, o sangue flui melhor, os tecidos se expandem e até o aspecto físico muda. O corpo é uma estrutura viva. Quando você o comprime, ele se apaga. Quando você o abre, ele respira, circula e revive. A postura é, literalmente, a moldura da sua vitalidade. É ela que mostra ao mundo, e a você mesmo, se o seu corpo está funcionando ou apenas existindo. E o mais bonito é que corrigir a postura é gratuito, natural e imediato. Basta consciência. Basta presença. Um homem que respira fundo, se alinha e se move com leveza transmite força, confiança e energia, e isso é o que realmente o torna atraente e potente. Então lembre-se, não é só o que você come, nem apenas o que você faz. É como você se posiciona diante da vida e do espelho. Quando a postura muda, tudo muda. A circulação, o desempenho e até o brilho no olhar. E às vezes, o segredo da potência está simplesmente em ficar de pé, respirar fundo e se reconectar com o seu corpo. Se você tem mais de 50 anos, eu quero que escute com atenção o que vou te dizer agora, porque talvez seja o lembrete que estava faltando na sua vida. Ainda dá tempo de recuperar sua potência, seu prazer e, principalmente, o seu orgulho de ser homem. A ciência já provou o que eu vejo todos os dias no consultório. O corpo masculino não envelhece da noite para o dia. Ele apenas desacelera quando é mal alimentado, quando é sobrecarregado ou quando é esquecido. Mas quando você decide cuidar dele de forma consciente, com movimento, respiração, bons alimentos e equilíbrio emocional, ele reage com uma força que surpreende até os mais céticos. Eu já vi homens de 70, 80 anos voltarem a ter energia, desejo e firmeza. Homens que haviam desistido de si mesmos, achando que o tempo tinha levado embora a virilidade, descobrirem que a vitalidade estava apenas adormecida. E tudo o que faltava era um gesto simples: acreditar que o corpo ainda é capaz. E ele é. Seu corpo é uma máquina inteligente, que se adapta, se regenera e responde. Mas ele precisa de estímulo e de respeito. Não é sobre milagre, é sobre disciplina e constância. É sobre acordar todos os dias e escolher dar a si mesmo o que o seu corpo pede: oxigênio, movimento, nutrientes, descanso e cuidado. O prazer, a ereção, a confiança. Nada disso é apenas físico. É também mental, emocional e até espiritual. É sobre como você se sente, como se olha no espelho e o quanto acredita que ainda pode viver uma vida plena, saudável e com propósito. A verdade é que o envelhecimento saudável não é sobre voltar a ter 20 anos. É sobre viver os 60, 70 ou 80 com dignidade, potência e brilho nos olhos. É sobre se reconectar com a sua essência masculina, aquela que não depende de tamanho, de pílulas ou de comparações, mas da energia que você transmite quando está bem com você mesmo. E eu te digo isso com autoridade, mas também com carinho. A saúde íntima faz parte da saúde total. Não é um tabu, não é vaidade, é qualidade de vida. Quando um homem cuida do seu corpo, do seu sono,
da sua testosterona, da sua mente e da sua circulação, ele não melhora só a vida sexual. Ele melhora o coração, o humor, o raciocínio, o ânimo e até o relacionamento consigo mesmo. Então, se você chegou até aqui, esse é o seu sinal. Não espere o momento certo. O momento certo é agora. Com pequenas mudanças, você verá resultados reais, naturais e duradouros. Você vai perceber que viver com energia e prazer não é privilégio de poucos. É uma escolha, e ela está nas suas mãos. Comece hoje. Respire fundo, caminhe um pouco, durma melhor, beba mais água, escolha alimentos que nutrem e afaste os hábitos que te enfraquecem. Faça do seu corpo o seu melhor investimento. E lembre-se, cada dia de cuidado é um passo em direção à sua melhor versão. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Tem muito homem aí fora acreditando que já é tarde demais. E não é. Você pode ser a inspiração que desperta essa mudança em alguém. E se quiser continuar aprendendo comigo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e acompanhe as próximas dicas que preparo com todo carinho e base científica para homens que querem viver com mais energia, virilidade e confiança. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em saúde masculina e nutrologia, e estou aqui para te lembrar. Você não perdeu seu vigor. Ele ainda está aí dentro, esperando para ser despertado. E quando você decide cuidar de si mesmo, a vida retribui com algo que não tem preço: potência, saúde e orgulho de ser quem você é.